O mundo ao meu redor vibrou como se estivesse sendo dobrado. O ar ficou mais pesado e a luz começou a se esticar, alongando sombras que não pertenciam ao lugar onde eu estava. Quando finalmente abri os olhos, senti um cheiro diferente. Incenso, óleo queimado e algo metálico, como poeira antiga suspensa no ar. Minhas patas tocaram um chão de pedra lisa, quente. Levantei a cabeça lentamente. À minha frente, uma cidade pulsava de vida, mas também de tensão. A arquitetura era ampla, colunas claras se erguiam como guardiãs silenciosas, e estátuas de divindades conviviam com símbolos recém-modificados pelo tempo. Algo me dizia que eu estava em um momento delicado da história, um ponto onde mundos colidem. A vibração temporal ainda pulsava sob minhas patas. Reconheci aquilo. Era como estar encostado em uma porta entreaberta, onde passado e futuro sussurravam ao mesmo tempo. As ruas estavam cheias de vozes diversas: gregos, egípcios, romanos e cristãos convivendo num equilíbrio frágil. Moveu-se ao longe uma sombra grande, o contorno de um edifício que meu coração reconheceu antes da razão. Seu tamanho, sua imponência e o silêncio respeitoso ao redor dele só podiam significar uma coisa. Eu tinha sido guiado até um dos lugares mais importantes da história humana. A Biblioteca de Alexandria estava diante de mim, mas não em seus dias de glória. Algo na atmosfera era pesado, inquieto, como se o próprio conhecimento segurasse o fôlego, esperando o que estava por vir. Eu sentia perigo, não físico, mas intelectual. Aproximei-me devagar, observando as pessoas ao redor. Homens com mantos escuros discutiam em tom baixo, olhando em todas as direções. Soldados romanos patrulhavam a entrada com expressões rígidas. Alguns cidadãos evitavam até passar perto do prédio, como se temessem que olhar demais já fosse perigoso. A tensão religiosa era evidente. Alexandria sempre fora um caldeirão de culturas, mas ali parecia prestes a transbordar. Os cristãos ganhavam força e espaço, enquanto antigos cultos eram acusados de heresia. E no meio disso, a biblioteca, símbolo de pensamento, debate e pluralidade, parecia ter se tornado um alvo invisível. Ouvi murmúrios sobre ensinamentos proibidos, sobre autores pagãos e textos que supostamente ameaçavam a fé emergente. Era estranho. Desde tempos antigos, aquele lugar guardava palavras, não armas, ideias, não perigos. E ainda assim, estava sendo tratado como algo onde o mal poderia morar. De repente, um grupo passou correndo, carregando pergaminhos enrolados com cuidado exagerado. Seus rostos denunciavam medo. Eles protegiam não apenas papel, mas séculos de memória humana. A ameaça não era apenas simbólica, era real, tangível. Senti um arrepio. Pela primeira vez desde que viajei no tempo, percebi que a destruição que eu testemunharia ali não seria de corpos, mas de mentes. E isso tornava tudo mais triste. Entrei por uma porta lateral, pequena para um humano, mas perfeita para mim. A luz que atravessava as colunas formava feixes dourados, revelando partículas de poeira dançando no ar. Poeira que talvez tivesse tocado manuscritos escritos séculos antes. As salas eram amplas, com nichos cheios de rolos de papiro. O cheiro de tinta, pergaminho e madeira encerada era inconfundível, tão forte que parecia metálico. Cada passo ecoava, como se a biblioteca estivesse viva, respirando. Vi estudiosos escrevendo apressadamente, copiando trechos, organizando listas, preservando o que podiam. Os bibliotecários pareciam soldados silenciosos, lutando contra um inimigo invisível, o tempo e a ignorância. Em uma mesa, um homem copiava trechos de filósofos antigos. Seus olhos estavam vermelhos, cansados. Ele murmurava que talvez fosse sua última chance. Havia rumores de que o Serapeu, o anexo da biblioteca, estava sob risco direto. A cada sala que eu explorava, sentia o peso da tragédia iminente.
A biblioteca não era apenas um prédio, era um coração pulsante e estava prestes a sofrer um golpe terrível. Passei por estantes que continham textos de astronomia, medicina, matemática, filosofia, Eratóstenes, Hiparco, Arquimedes, nomes que mudaram o mundo. Ali estavam fragmentos de seus pensamentos, guardados com devoção. Em uma mesa alta, mapas do mundo conhecido se estendiam como tapetes coloridos. Vi linhas costeiras que ainda não existiam nos atlas modernos, rotas comerciais antigas, sistemas de estrelas traçados com precisão impressionante. Em outra sala, havia manuscritos traduzidos de dezenas de línguas. A biblioteca não acumulava apenas conhecimento, ela o conectava. Era um lugar onde culturas não competiam, elas dialogavam. E naquele momento, entendi por que era tão ameaçada. O conhecimento não tem um único dono, uma única fé, uma única verdade. Ele pertence a quem quer aprender. E isso nem sempre agrada aos poderosos. Minha cauda se abaixou involuntariamente. Uma biblioteca é um organismo vivo. E eu podia sentir que seu pulso estava fraco. Um estrondo ecoou ao longe. Pessoas estremeceram. Não parecia um ataque direto. Ainda. Mas o clima era de guerra psicológica. Vozes se exaltavam nas ruas. Grupos discutiam religião, autoridade e moralidade com uma raiva crescente. Do lado de fora, ouvi ordens em tom ríspido. Soldados circulavam com mais intensidade. Alguns estudiosos começaram a recolher pergaminhos, outros apagavam marcas nas mesas, como se tentassem esconder provas de que ali existiam pensamentos considerados perigosos. Uma mulher, provavelmente uma filósofa, correu para fechar uma porta interna. Seu rosto refletia pânico. Ela repetia que eles estavam cada vez mais ousados e que o Serapeu já era visto como um templo pagão, ameaçado por extremistas religiosos. O Serapeu, o anexo sagrado onde parte da coleção era preservada. Um local de estudo, mas também um lugar de simbologia antiga. Era esse o ponto de maior risco. Eu sentia como se uma linha fina separasse o momento presente do caos. Eu respirava devagar. O ar estava mais quente. Era como se a história se aproximasse de um ponto de ruptura. E eu estava exatamente no centro. A confusão começou de repente. Gritos ecoaram pelas ruas. Alguns cristãos fanáticos exigiam o fechamento do Serapeu. Defendiam que seus textos eram perigosos, que seus deuses eram falsos, que seu conhecimento era uma ameaça à fé. Soldados tentavam controlar a multidão, mas o medo se misturava à raiva. Eu sentia a vibração daquele momento. Não era apenas um ataque físico, mas um ataque simbólico. Uma negação da pluralidade que sempre definiu Alexandria. Fui até a entrada do Serapeu. Estava trancada, barricada por dentro. Estudiosos gritavam ordens, tentando salvar o que podiam. As portas tremiam sob os empurrões dos que queriam entrar para destruir. A poeira subia do chão, carregando partículas de pergaminho antigo. Eu percebi que cada fragmento que flutuava no ar era um pedaço da memória humana prestes a desaparecer para sempre. A tensão aumentava, e eu sabia que aquele não era um incêndio épico como os mitos contam. Era algo mais triste, a destruição pela intolerância. De dentro, ouvi sons de madeira quebrando. Não era fogo, ainda, mas vandalismo. Estantes eram derrubadas, pergaminhos rasgados, objetos sagrados quebrados por pura fúria. A ignorância é violenta quando teme o que não compreende. Um estudioso correu, segurando 2 rolos de papiro contra o peito. Ele tremia, não pelo próprio destino, mas pelo destino daquilo que carregava. Ao passar por mim, uma lágrima caiu no chão. Não por medo, mas por luto. No fundo da sala, vi um nicho desabando. Pergaminhos caíam como folhas secas. A destruição não precisava de chamas para ser irreversível. Bastava o descaso. Bastava a crença de que o conhecimento era supérfluo ou perigoso. Eu sentia que ali não se destruía apenas papel. Se destruía a coragem de pensar diferente
de questionar, de aprender. Cada golpe dado contra aquelas estantes era um golpe contra o futuro. A vibração temporal começou a surgir novamente, ainda fraca, mas profunda, como se o próprio tempo reconhecesse que aquele momento marcava uma ferida na humanidade. O cheiro mudou. Não era fogo grande, mas pequenas brasas, talvez acidentais, talvez intencionais. Fragmentos queimados começaram a dançar no ar, como pequenos pássaros de luz se desfazendo. A cada pedaço que caía, eu imaginava o que poderia ter sido perdido ali. Tratados de astronomia, obras filosóficas inteiras, histórias de povos desaparecidos. Manuscritos que talvez nunca tenham existido em mais lugar nenhum no mundo. A biblioteca, mesmo reduzida ao serapeu naquela época, era um símbolo que estava sendo esmagado. A dor que senti naquele momento era silenciosa, mas profunda. Como se uma parte da mente coletiva da humanidade estivesse sendo arrancada. A vibração temporal se intensificou subitamente. Era como se o tempo estivesse me puxando, me afastando daquele lugar antes que tudo se desfizesse. O ar começou a tremer e a poeira se movia em padrões estranhos. Olhei pela última vez para os corredores devastados. Não havia heróis ali, não havia vencedores, apenas perda. Uma perda que ecoaria por séculos. Fechei os olhos e deixei o tempo me levar. Quando abri os olhos de novo, o mundo estava escuro e pesado. O chão era de pedra fria e um vento quente carregava o cheiro de fumaça distante. Chamas tremulavam em algum ponto além da escuridão. Ouvi gritos, não de pânico silencioso como em Alexandria, mas de uma cidade inteira tentando resistir à própria destruição. O som era antigo, quase familiar. Tropas, correria, caos. O céu estava tingido de vermelho, e quando ergui meu olhar, vi colunas imensas, mármores brilhantes e sombras dançando sobre paredes que eu reconhecia imediatamente. Eu estava em Roma, e o fogo que iluminava o horizonte não era comum. A história me puxara para o momento em que uma cidade eterna enfrentaria seu maior incêndio. Se você quiser continuar viajando comigo pelos momentos que moldaram a humanidade, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. A cada salto no tempo, descobrimos juntos como o passado ainda ecoa no presente. Nos vemos no próximo episódio.